Olá, sou o professor Gabriel, sejam todos muito bem-vindos a este canal e hoje nós vamos então corrigir a prova de Sorocaba aplicada no domingo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Muito bem, pessoal, acompanhe comigo então a leitura do enunciado número 11. Em uma empresa, trabalham 60 funcionários. Então, nós já temos o que? O valor do total, dos quais 4/5 são contratados. Pessoal, para por aí. Quanto vale 4/5 de 60? Pessoal, uma dica. Na matemática, toda vez que nós falarmos a palavra de, a preposição de, significa o quê? Uma conta de vezes. Tá bem? Então, por exemplo, eu quero descobrir quanto que vale 20% de alguma coisa. Opa, falei a palavra de, não falei? Falei. Então, significa conta de vezes, multiplicação. Então, nós já podemos descobrir quanto que vale exatamente 4/5 de 60, que é o total. Então, você vai fazer uma multiplicação aí de frações. 4 sobre 5, você copia a fração igualzinho, tá aí no enunciado, vezes 60, tá? É uma multiplicação de frações. Mas professor, 60 não é uma fração? Claro que é. Se você colocar dividido por 1, todo número dividido por 1, dá ele mesmo, tá? Então, o 60 ou 60 sobre 1 é a mesma coisa. Então, é uma multiplicação, sim, de frações, tá? 4 sobre 5 de 60, ou seja, 4 sobre 5 vezes 60 são o quê? Contratados. Pessoal, numa multiplicação entre frações, o que nós podemos fazer? Simplificar, tá bem? Qual que é a regrinha da simplificação? Tudo que faz em cima, ou seja, no numerador, e tanto faz aí no caso se é no 4 ou no 60. Eu escolhi o 60. Tudo que faz em cima, faz embaixo também, no denominador. Isso se chama simplificação e é válido na multiplicação, tá? Na soma, na adição, você não pode simplificar, não. Então, toma cuidado. Então, eu escolhi dividir por 5, em cima e embaixo. Eu vou dividir o 60 por 5 e vou dividir o 5 por 5 também. Então, o que acontece? O 5 que está embaixo do 4 ali, dividido por 5, vai ficar 1. Eliminei o problema do denominador. Concordam? Porque 4 sobre 1 é 4. Então, você pode esquecer o problema do denominador. E 60 sobre 5, dividido por 5, dá 12. Então, ficou 4 vezes 12, é igual a x. Ou seja, 4 vezes 12 igual a 48. Esses 48, então, 4/5 dos 60 são o quê? Contratados. 4/5 são contratados. 4/5 de 60 equivalem a 48. São contratados. Então, pessoal, se nós temos 60 como total, nós faremos a subtração. 60 tira 48 que são contratados, sobram 12, certo? O que o enunciado fala? E os demais, ou seja, está falando desses 12 caras aí. São o quê? Temporários. Então, nós temos 48 contratados e 12 temporários. Beleza, beleza. Aí o enunciado continua. Se 1/3 dos temporários. Olha, o próprio enunciado falou. 1/3 dos temporários. Falou a preposição de novo. Falou a preposição, é o quê? Conta de vezes, multiplicação. Então, agora nós temos que fazer a seguinte conta. 1/3, 1 sobre 3, de, ou seja, vezes, né? Dos temporários, quantos temporários tinham? 12, né? Então, 1 sobre 3 vezes 12. Beleza, pessoal? Então, aqui nós vamos fazer a mesmíssima regra da simplificação que nós fizemos lá atrás. Tudo que faz em cima, no numerador, faz embaixo também, no denominador. Então, eu escolhi o 12 e escolhi o 3 porque eu percebi que eles são o quê? Divisíveis por 3. Então, eu vou dividir por 3 o 12 e vou dividir por 3 o 3, tá? O 3 sobre 3 vai dar 1. Eliminamos o problema de novo do denominador, pessoal. E o 12 por 3, quanto que dá? Dá 4. Então, ficou 1 vezes 4, tá? X igual a 4. Então, se 1/3 dos temporários, ou seja, dos 12, o que é 1/3? Nós acabamos de descobrir. 4 desses caras aí forem contratados, né? For contratado, o número de temporários, pessoal, tinha 12, né? Eu tirei 4 porque eles foram efetivados. Então, você faz 12 menos 4, tá? Sobram 8 temporários agora, beleza? Se 1/3 for contratado, os temporários, que agora vale 8, em relação ao total. Pessoal, o total é 60, tá? Dos 12, 4 foram contratados, restam 8.
Tá? Então, agora nós temos 8 temporários. Aí a pergunta fala, o número de funcionários temporários, ou seja, os 8, em relação... Pessoal, grifa aí a palavra relação, tá? Toda vez que falar relação, razão, significa o quê? Uma conta de dividir, tá? Então, você vai grifar a palavra relação. É um exercício de razão e proporção, tá bem? O número de funcionários temporários em relação ao total passará a ser de... Olha, 8 sobre 60. Simples assim. Ah, professor, mas não tem nas alternativas 8 sobre 60. Claro que não. O exercício ele cobrou até agora que você sabia simplificar. E você vai ter que continuar sabendo simplificar. 8 sobre 60. Vamos fazer de uma forma bem tranquila. Tudo que faz em cima, faz embaixo. Tá bom? Então, eu vou dividir o 8 por 2. Vai virar 4. E eu vou dividir o 60 por 2 também. Vai virar 30. 4 sobre 30. Professor, não tem 4 sobre 30. Eu faço o quê? Eu marco a D? 4 sobre 15? Claro que não. A gente continua a simplificar. O 4 e o 30 também são divisíveis por 2. Então, divide o 4 por 2, dá 2. E divide o 30 por 2, dá 15. 2 sobre 15. Tem nas alternativas? Tem. É a letra B. Então, você marca. Muito bem, pessoal. Dando prosseguimento, então, questão número 12 diz o seguinte. O gráfico mostra algumas informações sobre o número de alunos matriculados no ensino infantil, que ele chamou aí de EI, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio de uma escola. Daí, pessoal, vamos olhar então para o gráfico. X mais 80 vale o infantil, aí 120 vale o ensino médio, o ensino fundamental 2 tem 200 e o ensino fundamental 1 tem X, certo? Vocês concordam que esse todo... Aí, essa circunferência toda, se nós somarmos, né, o valor de cada um, você concorda que representa o total? Sim, representa o total. Então, o que nós podemos afirmar de cara aqui? Ora, se nós somarmos, né, x mais 80, mais 120, mais 200, mais o x, isso tem que dar o total, tá bem? Então, x mais 80, mais 120, mais 200, mais x. Tá? Deixa a letra perto de letra e número perto de número. Eu tenho x duas vezes, então vai dar 2x. Aí você soma 200 com 120 com 80, vai dar 400. Então, nós temos que o total vale 2x mais 400. Tá? Segura essa informação por enquanto, é importante para nós. Continuando o enunciado, diz o seguinte. O número de alunos matriculados no ensino infantil e fundamental 1, ou seja, considerando os dois, tá? Somando um mais o outro. Juntos correspondem, né, a 60% do total. E o total a gente já sabe, lembra? 2x mais 400. Né? Então, ele falou que se a gente somar o infantil com o fundamental 1, dá 60%. Então, quanto que vale o infantil? A gente está olhando no gráfico agora. X mais 80. E o fundamental 1 vale x. Então, x mais 80 mais o x tem que dar 60%. 60 dividido por 100. Do total. Peraí, falei a palavra de, né? Do, no caso, a preposição de na matemática, já expliquei, significa uma conta de multiplicação, sinal de vezes. Total, nós já descobrimos. O total vale 2x mais 40. Tá? Então, 60 por 100 vezes o 2x mais 40. Tá bem, pessoal? Lembra que nós podemos cortar zeros, se tem zero em cima, zero embaixo? Então, 60 dividido por 100, a gente pode cortar, vai ficar 6 sobre 10. Lembram-se disso? Pessoal, na verdade, quando você está cortando zero, talvez você não sabia, mas você já estava simplificando. Você está, na verdade, dividindo por 10 em cima e divide por 10 embaixo. É aquela regrinha que eu expliquei da simplificação. Tudo que faz em cima, faz embaixo. Tá? Então, você divide o 60 por 10, virou 6. E você divide o 100 por 10, virou 10. Cortar zeros foi dividir por 10, no caso. Virou 6 sobre 10. Tá? Pessoal, 6 sobre 10. Dá para continuar simplificando, professor? Claro que dá. Tudo que faz em cima, faz embaixo. Correto? Então, eu vou dividir o 6 por 2 e vou dividir o 10 por 2 também. A fração resultante vai ser 3, né? O 6 dividido por 2 vale 3. E o 10 dividido por 2 vale 5. Então, nós temos 3 sobre 5 de, né, o sinal de vezes, o total lá, que vale 2x mais 400. Então, continuando, nós temos que soma já do infantil com o fundamental 1 já dá 2x mais 80, nós descobrimos. Então, nós temos que 2x mais 80 equivale a 3/5 de 2x mais 400. Falei a palavra d de novo, não falei? Sinal de vezes, multiplicação. Pessoal, uma fração que está multiplicando 2x mais 400, correto? Do total, correto.
que a gente faz? A gente faz aquela famosa distributiva, o chuveirinho, lembra? E você vai colocar o 2x mais 400 aí no caso, entre parênteses, tá bom? Mas antes disso, era 3 sobre 5, né? 3 dividido por 5. Eu não quero multiplicar a fração por esse número aí, 2x mais 40, né? Eu quero trabalhar com número sem fração. Então, o que eu vou fazer? O 5 que está dividindo, todo número que está dividindo, ele passa para o outro lado da equação, ou seja, do sinal de igual, multiplicando. Lembra? Operações com números inteiros, números reais. O que é mais vira menos, o que é menos vira mais, o que é vezes vira dividindo, o que está dividindo vira vezes. Então, esse 5 está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, tá bem? Vai ficar assim, ó, 5 que multiplica. Aí você põe entre parênteses, 2x mais 80. Por que entre parênteses? Porque o 5 ele tem que multiplicar todo mundo aí. Ele não pode multiplicar só o 2 ou só o 80. Tem que multiplicar todo mundo. Então, 5 que multiplica, entre parênteses, 2x mais 80, é igual a 3 que multiplica, entre parênteses, 2x mais 400. Tá bem? Então, vou aplicar o chuveirinho, a distributiva, em ambos os casos. Então, nós teremos que 5 vezes 2x vale 10x, certo? Mais, copia o sinal de mais. 5 vezes 80, olha, de cabeça, 5 vezes 8 dá 40, certo? Mas o 80, ele é o 8 com 0. Então, vai dar o 40 com 0. Então, 5 vezes 80 vai dar 400. Então, nós temos 10x mais 400. Isso é igual a... O 3 vai multiplicar todo mundo também. Vai multiplicar o 2x mais 400 lá do total. Então, o 3 vezes 2x dá 6x. Mais, copia o sinal de mais. 3 vezes 400, então vai ser o 12 com 2 zerinhos, que vale 1.200. Então, nós temos agora o quê? 10x mais 400 é igual a 6x mais 1.200. Qual que é a lógica aqui? A gente tem que deixar letra perto de letra e número perto de número para a gente descobrir quanto que vale o x, no caso, que vai ajudar muito a gente, né? Então, esse 6x que está somando aí, ele vai passar, ele está positivo, né? Então, ele passa para o outro lado da equação negativo. Então, vai ficar 10x menos o 6x. E aquele 400, por sua vez, que nós tínhamos, né, 10x mais 400, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, com sinal negativo, menos. Então, nós temos que 10x menos 6x é igual ao 1.200 menos o 400, tá bem? 10x menos 6x vai dar 4x, tá? Então, 4x é igual a 1.200, você tira 400, dá 800. Então, 4x é igual a 800. O 4 está multiplicando o x, né? O número que está multiplicando, ele passa para o outro lado da equação dividindo, certo? Então, x é igual a 800 sobre 4. 800 dividido por 4. Você pode fazer logo essa conta de cabeça, ou resolver no papel, ou você pode simplificar também, né? 800 sobre 4, divide por 2 em cima e embaixo, a mesma coisa que 400 sobre 2, tá? Divide por 2 de novo em cima e embaixo, o 400 dividido por 2 vira 200, e o 2 dividido por 2 vira 1. Então, 200 sobre 1 igual a 200. Ótimo, descobrimos que o x vale 200. Aí vem a pergunta e fala o seguinte, em relação ao número total, relação, tal, que é comparar ao total de alunos matriculados. Pessoal, se a gente descobriu que o x vale 200, eu já sei te falar quanto que vale. Nós já podemos afirmar quanto que vale o total. O total não valia 2x mais 400? Valia. E nós não descobrimos que o x vale 200? Descobrimos. Então, vamos substituir onde está x lá por 200 e já vamos descobrir o valor do total, tá? Então, 2x, 2 vezes 200, mais 400 equivale ao total. 2 vezes 200, 400. Então, ficou 400 mais 400 é o total. Então, total vale 800. Pessoal, total vale 800. Daí vem a pergunta. Em relação ao total, ou seja, em relação a esse 800, o infantil corresponde a quantos por cento? Né? Olha, o infantil, pessoal, vale x mais 80. X mais 80, o x nós já sabemos, né, que vale 200, certo? Então, 200 mais 80 é igual a quantos por cento do total? Pessoal, e o total vale 800, né? Pessoal, falei de novo a preposição de, a palavra de, sinal de vezes, tá? Então, 200 mais 80, 280 é igual a x por cento. X por 100, dividido por 100. D, ou seja, vezes 800. Pessoal,
Olha, 800 tem 2 zeros e 100 tem 2 zeros. O que a gente pode fazer? Cortar zeros, né? Então, nós estamos, na verdade, simplificando. A gente está dividindo por 100 em cima e embaixo. Tá? Então, o 280 é igual a 8. Tá? É igual a 8, porque x% eu cortei os 2 zeros. Virou x por 1. Tá? Então, vezes 8. Então, ficou assim, ó, 280 é igual a 8x. Lembrando que agora o x representa a porcentagem. Vamos responder finalmente esse enunciado. O 8 está multiplicando o x, certo? Ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, nós temos o 280 sobre 8 é o x. Vai dar exatamente 280 dividido por 8. Você faz a continha de divisão. Vai dar 35. 35 o quê? 35%. A alternativa D. Questão número 13. Eu resolvi usando a regra de 3 composta. Qual que é a regra da regra de 3 composta? Tudo que faz parte do processo eu coloco de um lado. E o produto eu coloco do outro lado. Tá? Então, professor, mas espera aí, você já está falando e nem leu o enunciado? Vamos ler agora então. Um funcionário precisa analisar determinado número de documentos. Beleza? Se ele analisar 15 documentos por dia, levará um dia a mais para finalizar a tarefa do que levaria se ele analisasse 20 documentos por dia. Pessoal, então eu já identifiquei três grandezas aí, por isso que eu usei a regra de 3 composta. Eu usei documentos por dia, quantidade de dias e o número de documentos. São 3 grandezas, por isso eu usei a regra de 3 composta. Lembra que eu falei que tudo que faz parte do processo coloca de um lado e tudo que faz parte do produto eu coloco do outro lado? Sim, então, pessoal, o que faz parte do processo? Quantos documentos por dia vai analisar faz parte do processo. Quantos dias vai levar? Faz parte do processo. Qual que é o produto? O produto é o número de documentos, tá? É o total, beleza? Então, nós temos na primeira linha aí dessa regra de 3 composta. Documentos por dia, 15. Se ele analisar 15 por dia, quantos dias ele vai levar? Ele vai levar um dia a mais, certo? Um dia a mais. Então, eu vou chamar de x mais 1, beleza? E quantos documentos tem? T de total, tá bom? Na linha de baixo, eu vou colocar, se ele analisasse 20 por dia, então embaixo do 15, nós vamos colocar o 20, tá? Ele vai levar quantos dias? X, porque no 15 por dia, ele vai levar um dia a mais, né? Então é x mais 1. E se ele analisar 20, só x, beleza? E também, quantos documentos? Continua sendo a mesma quantidade, total, tá? O T de total. Então, como que a gente resolve uma regra de 3 composta? Você multiplica tudo que faz parte do processo em linha reta. Nós multiplicamos tudo que faz parte em linha reta. E o produto, na hora que chegar no momento do produto, a gente multiplica cruzado, tá bem? Como se fosse uma regrinha de 3 simples, diretamente proporcional. Então, nesse caso, não vai fazer tanta diferença, porque o produto é o T de total, tanto em cima quanto na linha de baixo. Então, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas haverá casos que fará diferença. Então, como que vai ficar? 15 vezes o x mais 1. Então, coloca o x mais 1 entre parênteses, porque o 15 vai ter que multiplicar todo mundo aí, né? Vezes o... Opa, cheguei no produto, vou multiplicar em cruz, tá? Vezes o T de total. Tá? É igual a 20 vezes o x, ou seja, 20x, vezes o t de total. Beleza? Pessoal, o total está multiplicando em ambos os lados da equação. Não tá? Tá. Portanto, o que está multiplicando pode passar dividindo. Certo? Certo. Portanto, total, vou passar dividindo no outro lado da equação por total. Pessoal, total por total. O número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, o que a gente pode já fazer? Já pode cortar, simplificar. Você risca o total, elimina o total da sua vida nesse momento e vamos ficar somente com x. Lembrando que o x é a quantidade de dias. Tá bem, pessoal? Então, 15 que multiplica x mais 1. 15 vezes o x, 15x. Mais 15 vezes 1, 15. Então, 15x mais 15 é igual a 20x. Beleza? Agora nós só temos o x, que vale a quantidade de dias, então vai dar para nós resolvermos. Eu vou deixar letra perto de letra e número perto de número, beleza, pessoal? Então, esse 15x está positivo, eu vou passar para o outro lado subtraindo, tá? Então, copia o 15, vai ficar assim, 15 é igual a 20x menos o 15, percebeu?
Eu passei o 15x que estava somando, passei subtraindo para deixar letra perto de letra. Então, 15 é igual a 20x menos 15. 20x menos 15x, nós temos 5x, tá? Então, 15 é igual a 5x. Pessoal, 5x. 5 está fazendo o que com x aí? Um número pertinho de uma letra, grudado na letra, está multiplicando. Portanto, tudo aquilo que está multiplicando pode passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, 15 sobre 5, 15 dividido por 5 é igual a x. Logo, x é igual a 3. A pergunta é qual a quantidade de documentos, o total, certo? Bom, se ele analisar 20 documentos por dia, ele leva 3 dias, certo? E o x, no caso, a quantidade de dias, vale 3. Tá? Nós descobrimos, por isso que eu falei 3 dias. Na verdade, se ele analisar 20 por dia, quantos dias vai levar? Vai levar x, lembra? E o x não vale 3? Vale. Então, se ele analisar 20 documentos por dia, ele vai levar 3 dias, porque o x é igual a 3. Bom, 20 por dia, 3 dias, 20, 40, 60. Então, quantidade total de documentos, 60 documentos, alternativa C. Próximo exercício, então, 14. Um capital aplicado a juros simples, portanto, nós já sabemos que se trata de uma questão sobre juros simples. Então, a gente tem que lembrar daquela fórmula lá do juros simples. J de juros é igual a C de capital, que multiplica o I, que vale a taxa, que multiplica o T, equivalente ao tempo. Então, neste caso aqui no enunciado, diz para nós que os juros, ele forneceu para nós o R$ 81,00 que rende de juros. Né? Vamos ler aqui o enunciado. Um capital aplicado a juros simples, com taxa de 1,5% ao mês durante 6 meses. Isso é importante, viu, pessoal? A taxa e o tempo tem sempre que estar na mesma variável, na mesma constante aí. Então, se foi dado a taxa mensal, o tempo tem que estar em meses também. Tem que concordar uma com a outra. Se não concordasse, a gente teria que passar. Mas nesse caso nós não teremos o menor problema, está tranquilo. A taxa é mensal, o tempo está em meses, então está tudo certo. Beleza? Então, o 81 de juros é igual ao C de capital, que é o que nós vamos descobrir neste momento e vai nos ajudar, que multiplica 1,5% vezes o tempo, 6 meses, beleza? Então, ficou assim, ó, 81 é igual a C, que multiplica 1,5 sobre 100, que multiplica o 6. Tá bem? O 6 está multiplicando, né? A ordem dos fatores, não altera o produto e tal. O 6 está multiplicando, nós podemos passar para o outro lado da equação dividindo, correto? Então, 81 sobre 6 é igual a 1,5 sobre 100 vezes o C, correto? Pessoal, 81 sobre 6 você pode fazer? Pode, claro que eu posso fazer. Mas, se você quiser simplificar, eu simplifiquei, mas você pode fazer também, não tem o menor problema. Eu percebi que tanto o 81 quanto o 6 são divisíveis por 3. Olha, o 6 é fácil, né, da gente bater o olho e saber que dá para dividir por 3. Mas o 81 talvez não seja tão fácil assim. E haverá casos que o número é maior ainda, um número extenso. Como que eu sei, professor de cabeça, que esse número é divisível por 3? Você soma os algarismos, né? Nesse caso 81, você soma o 8 e você soma o 1, 8 mais 1. Se o resultado da soma desses algarismos resultar num número, né? Se o resultado for um número que é divisível por 3, logo aquele número maior, neste caso 81, também será divisível por 3. Então você soma 8 mais 1, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então eu posso te afirmar com certeza que o 81 dá para dividir por 3. Tá bem? Então nós temos 81 e nós temos o 6. Simplificando, divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. Tudo que faz em cima faz embaixo, certo? 81 dividido por 3, 27. E o 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 27 sobre 2 é igual a 1,5 C de capital sobre 100. Pessoal, então nós temos de um lado da frase, é uma proporção, né? Igualdade entre duas razões é uma proporção, tá bom? Na aula de razão e proporção, eu ensino isso aí, uma igualdade entre razões. Tanto numa proporção, nós podemos simplificar também o quê? Os denominadores. Tá? Então, tudo que faz no denominador de uma razão, eu vou fazer no denominador da outra razão também. Então, num lado aqui, nós temos o 2, né, de razão. No outro lado, nós temos o denominador 100. Tá? Então, eu vou dividir o 2 por 2, que vai dar 1. E vou dividir o 100 por 2, que vai dar 50. Então, ficou assim, ó, 27 dividido por 1, então vai dar 27 mesmo. Tá? É igual a 1,5 capital dividido por 50. Né? Eu dividi o 100 por 2, virou 50. Então, nós temos aqui, ó, 27 é igual a 1,5C sobre 50. 50 está dividindo, portanto, nós podemos passar para o outro lado
multiplicando. Então, 27 vezes 50 é igual a 1,5C. 27 vezes 50, 1.350 é igual a 1,5C, né, de capital. Bom, 1,5 está multiplicando o C de capital, portanto, ele pode passar dividindo. 1.350 dividido por 1,5, né, 1,5, é igual ao capital. Ao realizarmos esta divisão, esta operação, vamos descobrir que o capital vale 900. Ufa, professor, terminei? Não terminei. Vou chutar na A, porque 900 parece 90. Não faça isso. O A de apressadinho, cuidado. A gente descobriu o capital. Vamos continuar lendo o enunciado. Se a taxa mensal dessa aplicação fosse 2%, então era 1,5, agora é 2, né? Taxa mensal, então continua sendo em mês. Este mesmo capital, o 900 que a gente acabou de descobrir, em 7 meses, ufa, ele deu o tempo em meses e a taxa em mês está beleza, né? Vai render quanto de juros? Então agora, dessa vez, nós vamos responder finalmente a questão. Ele quer saber o J de juros, tá? Juros é igual a CIT, capital vale 900, a taxa agora vale 2%, 2% dividido por 100 vezes 7, tá bem, pessoal? Então, faz o seguinte, J é igual a 900 vezes 2 sobre 100 vezes 7. O 900 tem 2 zeros, né? E o 2 sobre 100. O 100 também tem 2 zeros. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar zeros, né? Corta os 2 zeros do 900 e corta os 2 zeros do 100, beleza? E, ao fazer isso, talvez você não saiba, mas você está o quê? Simplificando. Você está dividindo por 100 em cima, está dividindo por 100 embaixo. É essa regra que te permite cortar zeros, tá bom? Então, o J é igual a 9 que multiplica o 2, que multiplica o 7. 2 vezes o 7 vai dar 14. Então, J é igual a 9 vezes 14. 9 vezes 14, 126. A alternativa C. Questão número 15 diz o seguinte. Para a secretaria de uma escola, foram comprados alguns itens. A tabela mostra algumas informações sobre o número de itens comprado e seu respectivo valor unitário. Então, nós temos uma tabelinha aí, onde temos os itens, né? Caneta, lapiseira, caneta marca-texto. A quantidade, né? O número de unidades. Então, nós temos 30, 12 e 8, respectivamente. E o valor unitário, 3,20, 7,50 e X. É claro que a pergunta vai querer saber o quê? O X, né? Considerando-se o número total de itens comprados, na média... Pessoal, na média, já grifa aí a palavra média, poxa. Se trata de uma questão de média. Média o quê? Média aritmética, neste caso, a ponderada, tá bem? E eu vou explicar. Cada item custou 4,60. Então, ele está dando para nós a média ponderada. Ela vale 4,60, tá? O valor unitário da caneta marca-texto. Aí você volta lá na tabela e olha lá. Caneta marca-texto, valor unitário, X. É justamente o X que ele quer saber, tá? Como que nós resolvemos a questão de média ponderada? Nós vamos multiplicar a quantidade, o número de itens por cada valor unitário, somar essas multiplicações, depois dividir pela quantidade total de unidades, tá? Por esses itens. Então, 30 vezes 3,20, né? 30 canetas. Então, 30 vezes, quanto que custa cada caneta? 3,20. 30 vezes 3,20, mais 12 vezes 7,50, a lapiseira, né? 12 vezes 7,50, mais 8 vezes o X. Tudo isso dividido por quantidade total, nós vamos somar 30 com 12 com 8, tá? 30 com 12 com 8 vai dar 50, tá? Então, 30 vezes 3,20 vai dar 96, mais o 12 vezes 7,50 vão dar 90, mais o 8 vezes o X vai dar 8X. Isso equivale a quanto, pessoal? Isso era igual, tudo isso sobre 50 era igual a 4,60, certo? Bom, o 50 que está dividindo todo esse pessoal aí, eu vou passar multiplicando 4,60. Está dividindo, passa multiplicando. Então, 50 vezes 4,60 vai dar o quê? 230. Pessoal, somando o 96 com o 90, né, nós temos um total aí de 186, beleza? E eu quero isolar o x, né? Para achar o valor dele, nós devemos isolar. Então, nós temos que 8x, né, mais o 186 é igual a 230. O 186 que está somando, nós vamos passar para o outro lado do sinal de igual da equação, subtraindo, né? Tá, mais vira menos. Então, nós temos que 8x é igual a 230 menos o 186. Então, 8x é igual ao quê? 44. Pessoal,
8x é o 8, um número grudadinho numa letra, ele está multiplicando essa letra. Então, o 8 vai passar tudo aquilo que está multiplicando, pode passar, deve passar, dividindo para o outro lado da equação. Então, 8x é igual a 44, logo, x é igual a 44, dividido por 8, sobre 8. Fazendo essa operação matemática, essa divisão, x é igual a 5,5, ou seja, 5,5, alternativa B. Questão número 16 diz para nós o seguinte: Márcia e Vânia atualizaram os prontuários de 310 alunos. Portanto, total aqui no caso, 310 alunos. C. O número de prontuários atualizados por Márcia foi igual a 2/3 do número de prontuários atualizados por Vânia. Né? Aí ele pergunta, o número de prontuários atualizados por Márcia foi. Pessoal, nós sabemos quanto que a Vânia atualizou, porque se nós soubéssemos, já dá para saber exatamente quanto que a Márcia também, né? Nós não sabemos ainda. Então, na matemática, quando a gente não sabe alguma coisa, nós chamamos de x, tá? Então, a Vânia atualizou x. Se a Vânia atualizou x, o enunciado disse para nós que a Márcia atualizou 2/3 de x. Exatamente, 2/3 da Vânia, de x. Perfeito? Então, 2/3 de x. Opa, falei a preposição de na matemática, significa o quê? Uma operação de multiplicação, uma continha de vezes. Perfeito? Então, 2/3 vezes o x, mais, vou somar o que a Vânia atualizou. Ela atualizou x. A Márcia atualizou 2/3 de x. A Vânia atualizou x. Isso é igual a 310, que é o total, né? Somar o que a Márcia atualizou com o que a Vânia atualizou tem que dar o total. O total foi dito, 310. Então, 2/3 de x mais x é igual a 310. Pessoal, estou somando aqui, no caso, duas frações, né? Ah, professor, x não é fração. É sim. Se você colocar dividido por 1, tá? Todo número dividido por 1 dá ele mesmo, né? Então, x dividido por 1 vale x. Então, é uma soma de frações. Como que a gente resolve? Ora, você faz um denominador... você faz uma fração, né, um traço, uma fração grande, né, onde o denominador vai ser o mínimo múltiplo comum desses números aí, tá? Entre o 3 e 1, o MMC, entre 3 e 1. Bom, o menor múltiplo comum de 3 e 1 é 3, né? Você vai ter lá o 3 e o 1, divide por 3, vai ficar, lembrar o de MMC, né, 3 e 1. Dá para dividir pelo número primo, 3. Aí vai dar 1 e 1. Perfeito, acabou. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é 3. Tá? Então, o denominador, essa fração grande, vai ser o 3. Agora vem aquela velha regrinha matemática. Divide pelo de baixo e soma pelo de cima. Beleza? Então, 3 divide por 3 vai dar 1. Uma vez 2x, 2x. Mais 3 divide por 1 vai dar 3. 3 vezes x, 3x. Tudo isso vale 310. Pessoal, o 3 está dividindo. Certo? Nós temos 2x mais 3x sobre 3, né? Então, o 3 está dividindo. Tudo aquilo que está dividindo na matemática pode passar, deve passar para o outro lado da equação, multiplicando. Certo? Então, 3 vezes o 310. 3 vezes 310, 930. Então, nós temos que 2x mais 3x. Nós temos 5x. 5x é igual a 930. Pessoal, o 5 está multiplicando x, portanto, ele vai passar de que forma? Para o outro lado da equação. Vai passar dividindo. X é igual a 930 dividido por 5, sobre 5. Ao realizarmos essa operação, chegaremos que x vale 186 é igual a x. Aí você olha a alternativa A, é lógico que vai ser a A. Óbvio, de apressadinho, já tem lá 186, você marca e erra, apressadinho, não pode. Então, o x, pessoal, o x é a Vânia. Mas ele quer saber a Márcia, ele não quer saber a Vânia. Então, ele não quer saber quanto que vale o x. Ele quer saber quanto que vale 2/3 de x. Tá? E o x, nós descobrimos que é 176. Portanto, ele quer saber quanto que vale 2/3 de, ou seja, 2/3 vezes 186. Tá? Então, fazendo essa operação aí, matemática, nós temos o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 186 e dividido por 3. Tá? 2 vezes 186, 372. Dividido por 3, igual a 124. Agora sim, você vai lá, acerta, marca a alternativa D e acerta a questão. A questão número 17. 2 tipos diferentes de apostilas A e B estão sendo impressas em uma gráfica pelas máquinas 1 e 2, respectivamente. Para ser impressa,
Cada apostila do tipo A demora 6 minutos e 15 segundos, beleza? E cada apostila do tipo B demora 4 minutos e 10 segundos. Após 50 minutos de trabalho, sem interrupções, o número de apostilas que as máquinas 1 e 2 terão impresso juntas será igual a... Pessoal, primeiro, após 50 minutos, portanto, a questão nos deu a referência. Ele quer em minutos, tá bem? Então, a máquina A, aliás, a máquina 1, para imprimir cada apostila, ela demora 6 minutos e 15 segundos. O que a gente tem que fazer? Ah, professor, então é 6,15. Não, nós temos que passar estes 15 segundos para minutos, para descobrir quanto que equivale. Como que a gente faz isso? Uma regrinha de 3, pessoal. Simples, tá? Nós sabemos que 60 segundos, 1 minuto tem 60 segundos, certo? E 15 segundos, tem quantos minutos? Ora, você vai colocar o 15 embaixo do 60 e o X embaixo do 1. Tá? 60 segundos vale 1 minuto. 15 segundos vale X. Está montada a regrinha de 3 aí. Neste caso é simples, é diretamente proporcional. Então nós vamos multiplicar em cruz. Tá bem? X vezes 60 é igual a 1 vezes 15. Tá? Então, 1 vezes 15 dá 15. 15 é igual a X vezes 60. O 60 está multiplicando. Nós podemos passar para o outro lado da equação dividindo. X é igual a 15 dividido por 60. Simplificando ou não, nós chegaremos ao resultado de que x vale 0,25. Portanto, 15 segundos equivale a 0,25 minutos. Então, a máquina 1, para imprimir cada apostila, ela leva 6,25 minutos. Agora sim, 6,25 minutos. E a máquina B? 4 minutos e 10 segundos. Professor, então é 4,10? Não, o 10 nós devemos passar também através de uma regrinha de 3 simples para minutos. Faremos da mesmíssima forma, tá bom? Então nós temos, por exemplo, 60 segundos, 1 minuto, certo? 10 segundos, x minutos, perfeito? 10 embaixo do 60, x embaixo do 1. Realiza multiplicando em cruz, 1 vezes 10 a 10, x vezes 60, 60x. Pessoal, 60x. 60 está o quê? Multiplicando o x. Se está multiplicando, deve passar para o outro lado da equação. Nós vamos isolar o x, né? Então, passa o 60 que está multiplicando. De que forma? Dividindo. Portanto, 10 sobre 60. Podemos fazer o quê? Cortar zeros. Então, ficou 1 sobre 6. 1 sobre 6. Você faz lá a divisão, vai dar aproximadamente, porque é uma dízima, né? 0,16, Pessoal, copia só os dois primeiros algarismos aí, dígitos, tá bom demais para nós, tá? Então, 0,16. Então, cada 10 segundos vale o quê? 0,16 minutos. Portanto, a máquina B leva 4,16 minutos para imprimir cada apostila. Ufa! Máquina A, 6,25 e a máquina B, 4,16. Agora é o seguinte... Após 50 minutos, as duas juntas vão ter impressas quantos? Ora, eu tenho que saber quanto que a A vai ter impressa, após 50 minutos, e quantas apostilas a B vai ter impressa. Aí depois é só somar, beleza? Então, nós faremos o seguinte, 50 minutos, após 50 minutos, 50 dividido por 6,25. Por quê? A apostila, a máquina 1, ela leva 6,25 minutos, certo? Como são 50 minutos, você pode fazer uma regrinha de 3 também, mas eu fiz direto aqui a divisão. É 50 dividido por 6,25, porque a cada 6,25 ela imprime 1. Então, em 50 ela vai imprimir 8 apostilas. 50 dividido por 6,25, igual 8 apostilas. Mesmíssima coisa para a máquina 2, né? 50 minutos dividido por 4,16, porque a cada 4,16 ela imprime 1, beleza? Então, em 50 minutos, ela vai imprimir quantas? Você vai realizar 50 dividido por 4,16, vai dar 12,019. Pessoal, tem como imprimir 0,19 apostila? Não tem, não concluiu. Tem que ser apostila. Vamos trabalhar com números inteiros. Apostilas concluídas, conclusas. Portanto, a máquina A, após 50 minutos, terá impressos 8 apostilas. E a máquina A, a máquina 1. E a máquina 2 terá impresso 12 apostilas. Perfeito? Então, somando a máquina 1, 8 apostilas, após 50 minutos, e a máquina 2, 12 apostilas. Somando 8 mais 12, isso dá 20. Alternativa E. Enunciado número 18. Uma sala retangular ABCD foi dividida em 2 escritórios, E1 e E2. Ambos quadrados, portanto,
todos os lados iguais. E da mesma área. Portanto, são dois quadrados aí, o E1 e E2, idênticos, tá bem? Um banheiro retangular, representado pela letra W, e uma sala de recepção, conforme mostra a figura. Sabendo-se que a área do banheiro é de 2 metros quadrados e que o perímetro da recepção é 14 metros, a área, então, deste retângulo maior, né, da sala, que ele já falou que é retangular, ABCD é igual a... Bom, pessoal, vamos trabalhar com uma informação de cada vez. Sabendo-se que a área do banheiro vale 2 metros quadrados. Pessoal, o banheiro é retangular, o W, certo? É retangular. E a área de um retângulo, assim como a de um quadrado também, é base vezes altura. Acontece que no quadrado, a base é igual à altura. Então, nós falamos que é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Mas no retângulo, não. No retângulo são diferentes. São duas bases iguais, né? A base maior e a base menor. Dois lados iguais. Então, pessoal, a altura do banheiro já foi dado. A altura vale 2. Por quê? Ora, você olha de cá. A recepção tem uma altura de 2. O outro lado daquele retângulo também tem que ter uma altura de 2. O outro lado daquele retângulo representa exatamente a altura do banheiro. Tá bem? E a base que nós precisamos descobrir desse banheiro W, ela multiplicada pela altura 2, tem que dar 2. Por quê? Base vezes altura é a área do retângulo, certo? Base, que nós não sabemos o valor, vezes 2, que é a altura, tem que dar 2, que é a área. Tá? Então, quanto que vale a base? X vezes 2 vale 2. 2 vezes quanto? 2 vezes quanto dá 2? 2 vezes 1. Tá bem? Então, a base deste retângulo e da recepção, aliás, do banheiro W, só pode valer 1. Tá? Porque 1 vezes 2 é igual a 2. Então, nós temos que a base vale 1. Pessoal, agora vamos trabalhar com a segunda informação. O perímetro da recepção vale 14 metros. Perímetro, soma de todos os lados. Perfeito? Então, nós temos que a altura, um lado, né, vale 2. Né? Portanto, o outro lado desta recepção retangular também vale 2. Então, nós já foram 4. Precisamos somar 4 a mais alguém e vai resultar em 14. Certo? 4 mais quanto dá 14? 4 mais 10, tá? Só que são duas bases iguais. 5 em cima e 5 embaixo, tá bem? Porque aí você tem um retângulo na recepção cuja altura vale 2 e a base vale 5. Então, nós temos o perímetro 14, porque você soma 2 com 5 com 2 com 5 dá 14. 2 mais 2, 4. 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. Beleza? Então, pessoal, sabendo que a base da recepção vale 5 e a base do banheiro vale 1, nós sabemos que a base desta sala retangular tem um total de 6 metros. Beleza? Basta agora nós sabermos a altura, que nós já matamos a charada aí, porque a área do retângulo é base vezes altura. Tá bem? Pessoal, é o seguinte, já foram 2 metros da altura da recepção, falta só a altura do escritório aí para nós sabermos exatamente quanto que vale este outro lado do retângulo. Dado que a base vale 6, precisamos só saber o outro lado. Pessoal, perceba que este retângulo aí foi dividido exatamente no meio para formar 2 escritórios quadrados de mesma área. Então, foi dividido no meio. Se temos um total de 6 na base, né? A base BC é igual à base AD, e ela representa um total de 6 e foi dividida no meio, portanto, o lado desse escritório, tanto do E1 quanto do E2, vale 3, tá? Um quadrado tem todos os lados iguais. Então, 3, 3, 3 e 3. Então, a altura deste escritório, E2 no caso, só pode valer 3, tá bem? Então, nós somamos o 2 que já foi dado da recepção, com mais 3, que nós chegamos à conclusão agora, nós temos uma altura de 5. Né? A altura vale 5 desse retângulo. E se a base vale 6, e a área do retângulo é a base vezes a altura, logo 5 vezes 6, que dá 30, a alternativa A. Muito bem, pessoal, acompanhe comigo então a leitura do enunciado número 19, que diz o seguinte: em uma escola de idiomas, o número de alunos matriculados nos cursos de inglês e espanhol totalizam 540 estudantes. Se há razão, você já vai grifar aí, porque vai nos indicar, essa palavra razão, vai nos indicar que se trata de um exercício de razão e proporção, tá bem? Se a razão do número de alunos matriculados no curso de espanhol para o número de alunos matriculados no curso de inglês é de 2 para 7. Tá? O número de alunos matriculados no de espanhol vale quanto? Pessoal,
o total 540, certo? Se tratando de um exercício de razão e proporção, nós podemos trabalhar com o conceito de partes, tá bem? Então, espanhol tem 2P, P de partes, 2 partes. Em inglês tem 7P, 7 partes. Esta é a proporção, tá bem? 2 partes para 7 partes. Então, se nós somarmos agora 2P, tá? Que representa o espanhol, mais 7P, que representa o inglês, vale 540. Tá bem? Com isso, nós vamos encontrar o valor de P, de partes. E sabendo o valor de P de partes, nós vamos saber exatamente quanto que vale, quantos alunos tem de espanhol, quantos alunos tem de inglês. Tá bem? Então, 2P mais 7P, nessa proporção aí, ou seja, 9P, vale o total. O total é 540. Portanto, 9P igual a 540. O 9 está multiplicando o P. Ele passa para o outro lado da equação dividindo. 540 dividido por 9. Pessoal, se fosse o 54 dividido por 9, daria 6. Porém, é o 54 com um zero, né? O 540. Então, vai dar o 6 com um zero. Então, 540 dividido por 9 é igual a 60. A parte vale 60. Se a parte vale 60, o curso de espanhol tem 2 partes. Então, 2 vezes 60, o espanhol tem 120. E o de inglês tem 7 partes. Portanto, 7 vezes 60 é 420. Mas, perceba, ele quer de espanhol. Espanhol, 2 vezes 60, 120. Logo, alternativa A. Muito bem, pessoal. Questão número 20. Vamos, então, finalizar nossa prova de matemática. Uma questão sobre raciocínio lógico, portanto, não faremos o quê? Nenhuma conta. 4 colegas de trabalho, Caio, Lucas, Ana e Bia, marcaram de se encontrar em um mesmo local para irem juntos à confraternização de final de ano da empresa onde trabalham. Sabe-se que Caio chegou antes de Bia, mas não foi o primeiro a chegar. Pessoal, Caio veio antes da Bia. Então, toda e qualquer alternativa que falar que a Bia veio antes do Caio, isso já elimina, vai por exclusão. Então, você vê, por exemplo, a letra C. A Bia está antes do Caio, já não pode ser assim. E na letra B, também, a Bia está antes do Caio, também não pode ser a B. Então, só nessa informação aí, nessa primeira premissa, nós já ficamos entre as alternativas A, D e E. Beleza? Vamos prosseguir. A Bia chegou depois de Ana, mas antes de Lucas. Então, a Bia veio depois da Ana. A Ana veio primeiro que a Bia, mas antes de Lucas. Então, o Lucas, pessoal, dado que tanto o Caio quanto a Ana foram antes da Bia, o Lucas só pode ser o último, dado que a Bia chegou antes que o Lucas. O Lucas só pode ter sido o último. Tá? E a Bia só pode ser a penúltima. Portanto, se o Lucas só pode ser o último e a Bia só pode ser a penúltima, é a alternativa E, que cumpre todos os requisitos. Ana primeiro, Caio segundo, porque você lê lá de novo. Caio chegou antes que a Bia. Na letra E, o Caio chegou de fato antes da Bia, ele foi o segundo. Mas não foi o primeiro, não foi mesmo, o primeiro foi a Ana. Bia chegou depois de Ana. Chegou mesmo, a Bia foi a terceira, a Ana foi a primeira. Mas antes de Lucas, o Lucas foi o lanterna, foi o último. Então, a alternativa E, ela cumpre todos os requisitos aí. Só marcar e tomar posse do seu cargo público.